Meus irmãos, e lá vamos nós. Olhe que covardia esse cidadão aqui que se diz missionário fez com o povo da África, viu? Veja o que ele falou do povo da África. E Camupa aqui embaixo vai reagir a essas falas dele aqui, ó. Preste atenção aí, que humilhação, viu? Preste atenção. Se diz missionário. Vamos lá, vamos ouvir. Porque alguns africanos não gostam que... Aqui, ó. Essa é a razão do porquê alguns africanos não gostam que alguns missionários brasileiros vão para lá. Presta atenção nesse vídeo. Porque o africano é meio preguiçoso também, tá, irmão? O africano não gosta muito de trabalho, não. E aí, o que a gente fez nesses últimos anos? A gente começou a incentivar eles a plantar. Então hoje na África, eles fazem o que não faziam, plantam. Então hoje você consegue achar frutas lá. E aí o que eles conseguem te dar é fruta. Eu vejo muita gente dizendo, eu quero ir pra África. Pra você ir pra África, você tem que ter muito amor e muito estômago. Não adianta você querer facilitar, que eles não se adaptam à facilidade. Por exemplo, num dos lugares lá, numa das bases missionárias, eu comprei um fogão industrial para as irmãs cozinhar. Mas elas gostam de cozinhar no chão. Eles têm o hábito de comer com a mão. Então, você não vê eles lá comendo com garfo e faca. Eles não têm, assim, muita questão de higiene. Então, você tem que fechar os olhos e falar, Jesus, entra aqui que eu tô... Aí, por exemplo, lá come-se muita chima. A chima é uma polenta que é feita com fubá branco. E é o que tem de mais barato lá para comer. Então, 99% da população come chima. Então eles fazem aquilo ali só com água e comem aquilo ali sem sal, sem nada. Quando a gente vai para lá, eles ficam esperançosos demais porque a gente acaba comprando mais alguma coisa, fazendo uma alimentação melhor. Teve um ano que nós levamos muito chocolate para as crianças, né? E a gente viu a alegria daquela criançada que come barro achando que é chocolate, né? Meu Deus. Eles pegam os barros, molham o barro, botam para secar e aí eles pegam os barrinhos e comem dizendo que é chocolate, né? E você já Então, passou alguma coisa lá sobrenatural que você falou assim, uau, que negócio meu filho, forte. eu vou te falar uma coisa. Aqui no Brasil a gente não conhece demônio. Não conhece? Não. Mas é um discurso repleto de prepotência, ignorância, racismo, inverdades e vazio da palavra de Deus, vazio de Cristo. Ele já começa quebrando o princípio de ajudar os outros. Em Mateus capítulo 6, do versículo 3 ao versículo 4, diz assim, mas quando você der esmolas, não saiba a sua mão esquerda o que faz a sua mão direita, para que a sua esmola fique em secreto, e o seu pai que vem em secreto te recompensará. Agora, pense comigo, esse missionário vai para um país do continente africano. O continente africano tem 54 países, ou talvez mais, se não aumentou algum. E ele usa a experiência que ele teve num país para falar como todo o continente africano é. Isso não faz sentido nenhum. Tem pontos que ele falou que estão atrelados à cultura no continente africano. São coisas que ele deveria entender, estudar. Mas ele volta de lá, foi fazer um trabalho de Deus, se apresenta nesse podcast como se fosse uma potência. Alguém que é perfeito, está noutro nível em comparação aos africanos que estão aqui abaixo. Certo? Enfim. Isso é uma hipocrisia que vocês, alguns brasileiros que me acompanham aqui, deveriam entender. Porque vocês estão constantemente, nessa fase principalmente da Copa do Mundo, falando, Argentina, racista, não sei o quê. Olhem para vocês. Antes de tentar tirar a trave que está no olho do teu irmão, tire primeiro a trave que está no seu olho. Eu vou falar uma experiência que eu tive aqui no Brasil. Contabilizando todo o tempo que eu estou aqui no Brasil, dá um pouco mais de 10 anos. Durante esse tempo, saí 2 anos que fui para Portugal. Aqui no Brasil, são incontáveis as vezes que eu sofri racismo, inclusive de pessoas próximas, ok? Pessoas que convivem comigo. Uma frase ou outra, mas eu entendo que é racismo, ok? Eu entendo. Só que eu não fico militando. É claro que quando chega um momento que eu estou a perceber que está indo longe demais, eu chamo a atenção. Eu não gosto de ter que chegar a esse ponto, mas eu chamo a atenção. Agora, em Portugal, durante os 2 anos que eu estive lá, eu sofri racismo apenas uma vez. E não foi racismo direto, foi indireto, porque a pessoa estava a falar de outras pessoas, só que eu estava por perto. Eu estou incluso. Okay? Estou incluso quando se fala dos negros. Não estou a falar que em Portugal não tem racismo. Tem racismo. Só que eu sofri apenas uma vez. Aqui no Brasil, sofri inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Até hoje, eu continuo sofrendo racismo. Então, quando eu vejo o brasileiro a falar assim, a Argentina é racista, me arde os ouvidos. Porque eu olho para alguém que não venceu o problema, apontar para o outro e falar de algo que eles fazem todos os dias, inclusive com seu próprio povo.
inclusive com seu próprio povo. Há brasileiros, negros, que sofrem racismo aqui no Brasil. Então, meus irmãos, está aqui a verdade. E é claro que vocês vão poder opinar, mas nós não queremos esse tipo de missionário no continente africano. Não queremos. Pode ficar com a tua ajuda, ok? Pode ficar com a tua ajuda. Deus vai enviar alguém que de fato vai ajudar. E depois não vai sair por aí falando essas inverdades, do que recebermos alguém que vai ajudar e depois fala isso aqui. Eu poderia refutar frase por frase das inverdades que esse camarada aqui falou. Mas não vou perder esse tempo, ok? A opinião é de vocês. Essa é a razão. Olha, meus irmãos, veja só. Veja que situação. É como um exemplo. Você está na sua casa, você está passando por uma dificuldade. Aí eu chego na sua casa. Veja só. Você não me chama para ir lá te ajudar. Eu chego na tua casa e digo que Deus me enviou lá para te ajudar. Aí quando eu entro na tua casa, eu começo a ver como é que está a tua casa todinha. Olhar teus móveis, olhar o chão da tua casa, olhar tuas roupas, olhar a roupa dos teus filhos, olhar tua cozinha, olhar tudo que tem ali. Aí eu chego lá e te dou um pão. Aí quando eu saio de lá, aí eu me sento no meio dos irmãos da igreja e começo a falar mal de tu. Essa irmã aí, nada de higiene, viu? Maior imundice lá na casa dela, viu? Também o marido dela também é outro preguiçoso, não gosta de trabalhar. Esculacho a sua vida. Eu fui ali como servo de Deus, entre aspas, para te ajudar. Mas eu não estou sendo usado por Deus. Estou sendo usado por Deus? Será que realmente eu fui ali para te ajudar? Ou eu fui ali, muitas vezes, para me aproveitar de você, da sua situação, e me passar como bambambam que estou acima de você, que eu tive que ir lá para lhe ajudar. Que nele se colocou aí. Eu fui lá e de um fogão, isso, aquilo, outro. Eu vou dizer uma coisa aqui para você. Se você, no tempo que eu morava em Limoeiro com a minha avó, você desse um fogão à minha avó não queria o fogão. Se você pegasse um fogão novo, zero, e desse, tome, minha senhora, minha avó não queria. Porque a gente sempre cozinhou no fogão de lenha, e lá todo mundo gostava de cozinhar no fogão de lenha. É tão certo que você pode ver que até hoje aqui, em vários lugares aí, tem gente que ainda, quando quer fazer alguma coisa, faz ali no fogão de lenha. Compreendeu? E se você fosse da minha avó, não ia usar e ela não ia querer o fogão. Ela preferia fazer daquele jeito. E no chão mesmo. Fazia um foguinho ali no chão, botava 2 tijolos, botava ali, botava a panela de barro em cima e preparava a galinha ali pra gente, afava tudo. Depois a gente tava comendo ali bolinho com a mão, fazia o bolinho ali e comia. Era porque minha avó não era higiênica, porque minha avó era nojenta, porque minha avó não come porque não usa garfo e faca para comer, por causa disso, isso, aquilo, outro. Compreendeu? Aí eu vou lá, vejo isso aí, as pessoas fazendo isso, aí eu saio daqui, aí eu venho e detono as pessoas. Rapaz, fui lá, rapaz, tava cozinhando no chão, rapaz. Eu com fogão ali, de lá, a mulher tava cozinhando no chão. E pior, meu irmão, expondo essas coisas aí, essa situação do povo lá, chamando o povo lá de nojento. Não tem higiene nenhum. Então você bota ali, agora você vê, quando tá lá, Por isso que eu tô dizendo, falso missionário. Ele falou isso que ele falou aí, ele fala lá na cara daquelas pessoas lá? Ele fala? Não, olha lá. Aí depois pro Brasil, sou missionário, eu fui pra África ajudar o povo, eu tô indo pra África ajudar o povo. E essa outra fala aí de Camupa, né? Que diz, eu acho que é assim que chama o nome dele, né? Veja só. Aqui, e você aqui. Pessoas de idade, senhoras, senhores aí de idade, deficientes. E pela cor da pele também, né? Você sabe muito bem como é que é, né? Você sabe a zombaria que muita gente faz com as pessoas de idades, com os velhinhos, com as velhinhas. Você sabe o que um cadeirante passa, as humilhações que um deficiente passa? Você vê aí as pessoas fazendo vídeo zombando de quem é cego, se fazendo de cego e zombando? Você vê vídeos aí, a pessoa se sentando numa cadeira de roda, se fazendo de cadeirante, fazendo pegadinha e zombando? Você vê aí pessoas zombando de pessoas que perderam uma perna? Vocês já viram aí já? É legal isso? Eu fazer aqui um vídeo zombando de uma pessoa que está sem a perna e correu porque ficou com medo de alguma coisa, isso é bonito.
Fazer vídeo aqui zombando de uma senhorinha, de um velhinho. Isso é legal. Turma diz, não, lá na Argentina tem muito raça. E na Espanha, o que foi que fizeram com Vinícius Júnior? E no Brasil? Como a gente vai combater isso no outro país que a gente não combate nem no país da gente? Que todo dia as pessoas passam por isso, por preconceito, por várias coisas aí. Quero que você fale sobre isso aí. Deixa aí seu comentário. Você que já passou por essas situações aí, tá certo? Fiquem todos na santa paz de Deus. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa aí sua opinião aí. Eu não poderia deixar passar essa informação aqui para vocês, tá bom? Barbaridade. Falso missionário. Vai se converter, meu irmão. Pare com isso. Fora os aproveitadores que se aproveitam da turma da África para ganhar dinheiro em cima deles, né? Dão um golpe aqui no YouTube, né? Bota a foto lá, isso, aquilo, outro. E não fazem nada. Vários golpes já foram descobertos aí, né? Aí sobra para quem faz um trabalho sério lá na África, né, meu irmão? Fique na paz de Deus. Às 21 horas eu vou postar um vídeo aqui que eu vou fazer com o pastor Claudinei comentando sobre isso e com o pastor Giovanni Dias também comentando sobre isso, porque eles fazem trabalho missionário na África, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Escreva aí sua opinião.